Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo falando sobre escravidão no Brasil. Estamos agora na parte 4 dessa temática e estaremos discutindo nessa parte 4 um pouco sobre as atividades escravistas às quais os escravos eram submetidos. Existiam diversos trabalhos que eram impostos, pessoal, à questão dos escravos. Eu destaquei aqui os principais. O primeiro deles, o cultivo e corte de cana-de-açúcar. Que não tem muito o que falar sobre isso. Na verdade, eles ficavam responsáveis por cultivar, por também cortar. A única coisa que a gente poderia dizer de alarmante nesse sentido é que eles chegavam a trabalhar até 16, 18 horas por dia dessa atividade. E o que é que acontece? Muitas vezes eles chegavam até a dormir pouco. Existiam escravos que chegavam a dormir entre 4 a 5 horas por dia. A alimentação durante o dia de trabalho era extremamente precária, geralmente uma cuia de farinha, mais uma metade de uma sardinha. Às vezes poderia ser também oferecida aos escravos como alimento galinha e farofa. O local onde eles se localizavam para poder se alimentar geralmente eram encruzilhadas. É aí onde a gente pode dizer, por exemplo, pessoal, que começou-se a criar todo um estereótipo acerca disso. Hoje em dia a gente olha para a encruzilhada como se fosse um lugar de quê? De feitiçaria. Boa parte das pessoas observam dessa maneira. Nessas feitiçarias, ou seja, nos ritos candomblecistas, que as pessoas dizem que associam a questões demoníacas, equivocadamente, é claro, geralmente é oferecido o quê? Galinha com farofa. E na verdade isso não era bem visto dessa maneira. Na verdade a encruzilhada era o local onde eles se concentravam para se alimentarem e também nessa alimentação geralmente existiam esses pratos, ok? Outra atividade econômica também que existia nessa época, que os escravos eram submetidos, era o melaço, que a gente pode ver, por exemplo, nessa imagem aqui. O que era o melaço? O melaço era a estrutura criada a partir da queima do caldo de cana. Na verdade, existiam tachos e o caldo da cana que era triturado era jogado dentro desses tachos e fervido. Com o passar do tempo, ele ia criando uma estrutura homogênea. A partir do momento que essa estrutura homogênea se condensava, eles quebravam isso e virava, vamos dizer, o açúcar mascavo. Qual a bronca disso? A bronca disso é que muitos escravos que estavam insatisfeitos com essa estrutura, muitos deles inicialmente começaram a se jogar dentro desses tachos. Se vocês tiverem a oportunidade de um dia visitar o Museu do Homem do Nordeste, lá em Recife, vocês descobrirão que ao lado dos tachos eram colocados também correntes para evitar que os escravos se jogassem dentro desses tachos. Até porque boa parte deles preferia queimar dentro dos tachos do que estar submetido a esse sistema de trabalho forçado. Outra coisa que vai ser criada nessa época é a cachaça, que é fruto também do melaço. O melaço, quando desandava, geralmente ele fermentava naturalmente. E a partir dessa fermentação natural também era criado o processo de cachaça. Era um elemento também bastante peculiar entre os trabalhos. Existia também a confecção de telhas. Essa confecção de telhas, alguns historiadores dizem que era feito nas costas dos escravos ou nas próprias coxas. Na verdade, o escravo ele era colocado no sol quente e era colocado uma camada de barro nas pernas ou então nas costas para que fosse feitas as telhas. Se o escravo se movimentasse, a telha quebrava.
e ele apanhava. Se caso ele não se movimentasse e ficasse lá no sol quente por um bom tempo, até ele ia secar e assim ele não apanhava. Era como se fosse um castigo. É claro que existem historiadores que defendem essa hipótese, como também existem historiadores que negam essa argumentação histórica. Um dos espaços onde teoricamente você pode encontrar telhas desse tipo é o Museu do Chucuru, lá em Palmeira dos Índios. Eles dizem que existem telhas lá que foram feitas nas costas dos próprios escravos. Porém, há uma discussão aí para ver se de fato era dessa maneira ou não. Os escravos também cultivavam alimentos diversos, mandioca, milho, alimentos, vamos dizer, que eram responsáveis pela alimentação cotidiana dos senhores de engenho e deles próprios. Geralmente os escravos que ficavam nessas áreas de cultivo de outros alimentos que não era a cana-de-açúcar, geralmente eram aqueles escravos mais velhos, aqueles escravos que já não tinham mais o mesmo vigor físico que os mais jovens que trabalhavam geralmente no corte de cana-de-açúcar. E existia também a atividade de mucambas, pessoal, que nada mais é do que os escravos que trabalhavam dentro da área doméstica. Esses escravos, chamados de mucambas, as escravas e os escravos, geralmente eles cuidavam da limpeza da casa dos senhores de engenho, serviam de a mesa, abanavam seus patrões, poderiam servir de amas de leite às mulheres, poderiam ser uma companhia para os filhos e filhas deles. Eram aqueles escravos que geralmente eles eram mais formosos, ou seja, que tinham traços que arremetiam aos traços teoricamente da população branca. E também aqueles que tinham um certo estudo, pois, ao contrário do que muitos imaginam, nem todos os escravos, os negros africanos que eram escravizados, eram indoutos, ou seja, eles eram incultos. Existiam escravos, por exemplo, que sabiam ler e escrever. Existiam escravos que sabiam lidar com mais de um idioma. Então, geralmente, esses escravos que eram mais formosos, que tinham certo conhecimento, eles geralmente eram destinados para as atividades domésticas. Ok, pessoal. Desde já agradeço a atenção e desejo a todos vocês bons estudos.